Olá, pessoal! Hoje nossa história relaxante para tentarmos dormir antes mesmo da segunda parte será sobre o chamado além de Ur. Fé, promessas e os desafios da obediência. Antes das promessas veio o deserto. Antes das estrelas veio a escuridão. Nesta temporada caminharemos sobre a areia ainda quente das pegadas de um homem que ouviu o inaudível. Abraão, pastor de ovelhas e sonhos, deixou Ur sob um céu de deuses silenciosos para seguir uma só voz. Prepare-se para desertos que queimam os pés, tendas que abrigam milagres, risos que nascem de lágrimas e o peso de uma faca sob a lua fria do Monte Moriá. Esta é uma jornada sobre fé que dói, esperança que arde e promessas que demoram mais que uma vida. Respire fundo. A areia já está se movendo sob seus pés. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são para você. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós, de todo o Brasil e até de todo o mundo. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos começar a jornada desta noite juntos. A noite se espalha sobre a antiga cidade de Ur, cobrindo as casas de pedra e as ruas estreitas com um manto de silêncio e penumbra. O vento sopra suavemente, trazendo consigo o cheiro da terra e o som distante das águas do rio Eufrates. Dentro de uma casa modesta, iluminada apenas pela luz trêmula de uma lamparina de óleo, Abraão repousa em silêncio. Ele sente o peso do dia em seus ombros, mas sua mente permanece desperta, vagando por pensamentos antigos e sonhos ainda não realizados. Abraão sempre foi um homem de escuta atenta. Desde pequeno, ouvia as histórias dos mais velhos, relatos de jornadas longas, de terras distantes e de promessas feitas sob as estrelas. Agora, já homem feito, ele sente que carrega não apenas o nome de sua família, mas também o desejo de encontrar um propósito maior. Ao seu lado, Sarai dorme tranquila, seu rosto sereno, iluminado pela luz suave da lamparina. O silêncio da casa é profundo, interrompido apenas pelo sussurrar do vento lá fora e pelo ocasional estalar da madeira. Abraão se levanta devagar, tentando não acordar Sarai. Ele caminha até a porta, abre-a com cuidado e sai para o pátio. O ar noturno é fresco e a cidade parece adormecida sob o céu pontilhado de estrelas. Ele respira fundo, sentindo o cheiro da noite, e observa o firmamento. Cada estrela parece contar uma história. Cada constelação, um lembrete de que há muito mais além do que seus olhos podem ver. O tempo parece desacelerar, e Abraão se permite apenas estar ali, presente, sentindo o universo ao seu redor. Enquanto contempla o céu, uma sensação diferente o envolve. Não é medo, nem ansiedade, mas uma espécie de tranquilidade profunda, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvi-lo. É então que ele ouve uma voz. Não é um som alto, nem assustador. É uma voz calma, firme, que fala diretamente ao seu coração. Ela chama seu nome. Abraão. Ele permanece imóvel ouvindo. A voz continua. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. A promessa é de bênção, de tornar-se uma grande nação, de ser fonte de bênçãos para todos os povos. Abraão sente um misto de surpresa e paz.
Ele não entende todos os detalhes, mas sente que deve confiar. Seu coração bate devagar, acompanhando o ritmo da noite. Ele permanece ali por longos minutos, deixando que as palavras ecoem em sua mente. O vento sopra mais forte, como se quisesse levar seus pensamentos para longe, até terras desconhecidas. Abraão fecha os olhos e respira fundo, aceitando o chamado que recebeu. Ele retorna para dentro de casa, caminhando devagar para não acordar Sarai. Senta-se ao lado dela, observando seu sono tranquilo. Pensa em tudo o que terá que deixar para trás. A casa onde cresceu, as ruas que conhece tão bem, os amigos de infância. As histórias contadas ao redor do fogo. Sente uma leve tristeza, mas também uma esperança silenciosa. A ideia de partir para o desconhecido não o assusta. Pelo contrário, traz um sentimento de renovação, de recomeço. Abraão passa o resto da noite em vigília, contemplando o futuro. Ele imagina as paisagens que verá, os caminhos de terra batida, os campos dourados pelo sol, as montanhas distantes e os vales férteis. Pensa em Sarai, em como ela reagirá ao chamado, em como será compartilhar essa jornada ao lado dela. Sabe que não será fácil, mas sente que não estará sozinho. A voz que ouviu permanece em sua memória, suave e constante, como um fio de luz a guiá-lo. Quando a madrugada começa a clarear o céu, Abraão se levanta e começa a preparar suas coisas. Ele move-se em silêncio, reunindo poucos pertences: um cajado, algumas roupas, mantimentos simples. Observa cada objeto com carinho, sabendo que em breve tudo mudará. Sarai acorda devagar, estranhando a movimentação. Abraão senta-se ao seu lado e, com voz baixa, conta sobre o chamado que recebeu. Sarai escuta com atenção, seus olhos refletindo a luz suave da manhã. Ela não questiona, apenas segura a mão de Abraão, compartilhando com ele a confiança e a esperança no novo caminho. O primeiro raio de sol atravessa as nuvens e toca suavemente os telhados de Ur, anunciando o início de um novo dia. Abraão acorda antes de todos, sentindo o frescor da manhã e o peso leve da responsabilidade em seus ombros. Ele observa Sarai ainda adormecida, o rosto tranquilo, e sente gratidão pela companhia fiel de sua esposa. O chamado que recebeu na noite anterior ainda ecoa em sua mente, como uma melodia suave e constante. O mundo parece diferente, como se cada detalhe agora tivesse um significado especial. Aos poucos, a casa desperta. Sarai se levanta, silenciosa, e começa a arrumar seus poucos pertences. Ló, o sobrinho de Abraão, também se prepara, reunindo mantimentos e organizando os animais. Servos leais se juntam ao grupo, trazendo cestos de frutas secas, potes de água e tecidos enrolados. Cada um carrega, além dos objetos, as lembranças do lar que estão prestes a deixar para trás. O clima é de expectativa e respeito. Não há pressa, apenas a consciência de que um novo capítulo está começando. Abraão caminha lentamente pela casa, tocando as paredes, observando cada canto, cada rachadura, cada marca deixada pelo tempo. Ele se despede em silêncio do lugar onde cresceu, onde ouviu tantas histórias e sonhou com o futuro. Sente uma mistura de saudade e esperança, certa nostalgia pelo que fica e uma curiosidade serena pelo que está por vir. Sarai se aproxima, segura sua mão e juntos saem para o pátio, onde o grupo já os espera. Com a casa silenciosa atrás de si, Abraão e Sarai saem para a rua ainda vazia. O sol começa a nascer, tingindo os muros da cidade de dourado e rosa. Eles caminham devagar, sentindo cada passo,
ouvindo os sons do mundo acordando, o canto dos pássaros, o balido distante das ovelhas, o murmúrio do vento entre as árvores. Abraão olha para trás uma última vez, despedindo-se em silêncio do passado. Ao cruzar os portões da cidade, Abraão olha para trás uma última vez. O sol ilumina as muralhas antigas, e ele sente que está deixando não apenas uma casa, mas toda uma vida. O caminho à frente é desconhecido, mas ele confia na promessa recebida. O grupo segue em silêncio, ouvindo apenas o som dos passos na terra, o balido das ovelhas e o ranger dos carros de madeira carregados de mantimentos. A paisagem logo se transforma. As casas e ruas de Ur ficam para trás, dando lugar a campos abertos, onde o vento sopra livre entre as árvores e o cheiro de terra molhada domina o ar. O ritmo da caminhada é lento, permitindo que todos apreciem os detalhes ao redor. O brilho do orvalho nas folhas, o voo baixo dos pássaros, o murmúrio distante de um riacho. Abraão observa tudo com atenção, sentindo que cada elemento do caminho é parte de um plano maior. O caminho à frente é longo e incerto, mas Abraão sente-se em paz. Ele sabe que cada passo é guiado por uma promessa, que cada manhã trará novas descobertas. Com Sarai ao seu lado, ele segue em frente, caminhando lentamente, deixando que o ritmo da jornada se misture ao ritmo do próprio coração. E assim começa a história de um novo povo, sob o céu estrelado e o olhar silencioso da noite que se despede. Durante o percurso, o grupo atravessa vales verdes, colinas suaves e bosques de árvores antigas. Em alguns momentos, param para descansar à sombra de uma árvore frondosa. Sarai distribui pão, tâmaras e água fresca, e todos compartilham histórias e risos discretos. Abraão sorri ao ver a harmonia entre eles, sentindo-se fortalecido pela união do grupo. O calor do meio-dia torna a caminhada mais difícil. O sol brilha forte e o suor escorre pelo rosto de cada viajante. Mesmo assim, ninguém reclama. Abraão incentiva a todos com palavras calmas, lembrando-os da importância da jornada e da promessa que os guia. Sarai cuida dos mais jovens, oferece água aos animais e mantém a serenidade, transmitindo confiança a todos ao redor. Ao entardecer, o grupo chega a um vale fértil, onde a grama cresce alta e verde, e um rio serpenteia suavemente entre as árvores. Abraão decide que ali será o local do primeiro acampamento. Montam tendas simples. Acendem uma pequena fogueira e se reúnem ao redor das chamas. O céu, agora tingido de laranja e púrpura, começa a se encher de estrelas. O cansaço do dia é suavizado pelo calor do fogo e pelo som tranquilo da água correndo próxima. Enquanto todos descansam, Abraão permanece acordado por um tempo, contemplando o céu estrelado. Ele sente uma presença silenciosa, como se estivesse sendo observado e guiado. As palavras da promessa ecoam em sua mente. Ele sabe que a jornada está apenas começando, mas sente-se fortalecido pela fé e pela esperança. A noite avança devagar. O grupo adormece sob o céu aberto, embalado pelo som do vento e pelo brilho suave das estrelas. O caminho para Canaã é longo e cheio de desafios, mas Abraão acredita que cada passo vale a pena. Ele fecha os olhos, permitindo que a tranquilidade da noite envolva seu coração, certo de que está exatamente onde deveria estar. E assim, sob a proteção silenciosa do universo, a caravana de Abraão segue em direção ao desconhecido, guiada pela promessa de um novo começo e pela certeza de que, mesmo longe de casa, nunca estão sozinhos. O sol já estava alto quando Abraão despertou naquela manhã. O acampamento, montado às margens de um pequeno riacho, parecia repousar em paz. Embalado pelo som suave da água
correndo entre as pedras e pelo canto distante dos pássaros. Sarai, sempre atenta, já preparava uma refeição simples, enquanto Ló ajudava os servos a recolher os mantimentos. O clima era de tranquilidade, mas uma preocupação silenciosa pairava no ar. Nos últimos dias, o grupo enfrentara dificuldades. A terra, antes fértil, começava a mostrar sinais de escassez. Os campos estavam secos e o alimento se tornava cada vez mais raro. Abraão, observando o horizonte, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que precisava tomar uma decisão para garantir a sobrevivência de todos. Foi então que ouviu relatos de uma terra ao sul, onde o rio Nilo tornava tudo verde e abundante, o Egito. Após consultar Sarai e Ló, Abraão decidiu que deveriam partir para o Egito, buscando refúgio e alimento. O caminho era longo e desconhecido, mas a esperança de encontrar fartura dava forças ao grupo. Eles desmontaram o acampamento e seguiram viagem, atravessando planícies áridas e enfrentando o calor intenso do deserto. O vento levantava nuvens de poeira, tornando cada passo mais difícil, mas a determinação de Abraão mantinha todos unidos. Durante a travessia, as noites eram momentos de descanso e reflexão. Abraão sentava-se ao lado de Sarai, observando as estrelas e lembrando da promessa que recebera. Mesmo diante das dificuldades, ele mantinha a fé de que estavam sendo guiados e protegidos. Sarai, com sua serenidade, transmitia calma aos demais, contando histórias antigas e cantando canções suaves que embalavam o sono de todos. Após muitos dias de viagem, o grupo avistou as primeiras construções do Egito. Eram edifícios imponentes, diferentes de tudo que já tinham visto. Colunas altas, paredes decoradas com desenhos coloridos, jardins exuberantes irrigados pelas águas do Nilo. Abraão sentiu um misto de admiração e apreensão. Sabia que estavam entrando em uma terra estrangeira com costumes e leis diferentes. Antes de cruzar os portões da cidade, Abraão chamou Sarai para uma conversa reservada. Ele sabia que Sarai era muito bela e temia que os egípcios, ao vê-la, pudessem desejar tomá-la para si. Com voz baixa e tom preocupado, pediu que ela dissesse ser sua irmã, para que não lhe fizessem mal. Sarai, compreendendo o temor de Abraão, concordou, confiando em sua liderança e na proteção divina. Ao entrarem no Egito, logo chamaram a atenção dos moradores locais. Os oficiais do faraó notaram a beleza de Sarai e a levaram ao palácio, onde foi apresentada ao próprio faraó. Abraão, inquieto, acompanhava tudo à distância, sem poder intervir. O faraó, encantado com Sarai, tratou Abraão com generosidade, presenteando-o com ovelhas, bois, servos e muitos bens. Apesar da prosperidade material, Abraão sentia um vazio, uma preocupação constante com o destino de Sarai. Enquanto Sarai permanecia no palácio, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a casa do faraó. Doenças e infortúnios inexplicáveis atingiram a corte, trazendo inquietação e medo. O faraó, desconfiado, buscou respostas e logo descobriu que Sarai era, na verdade, esposa de Abraão. Furioso, chamou Abraão à sua presença e o confrontou, exigindo explicações. Abraão, humilde, explicou seu temor e pediu perdão. O faraó, embora irritado, reconheceu a sinceridade de Abraão e decidiu não lhe causar mal. Ordenou que Sarai fosse devolvida ao marido e pediu que ambos deixassem o Egito imediatamente, levando consigo todos os bens e servos que haviam recebido. Abraão e Sarai, aliviados, reuniram o grupo e partiram do Egito.
atravessando novamente o deserto rumo ao norte. Durante a viagem de volta, Abraão refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que, mesmo diante do medo e da incerteza, a proteção divina nunca os abandonara. Sarai, ao seu lado, demonstrava gratidão e confiança, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. O grupo, agora mais numeroso e próspero, seguia em direção à Terra Prometida, carregando não apenas riquezas materiais, mas também lições de humildade, coragem e fé. Ao final do dia, quando o acampamento foi montado novamente sob o céu estrelado, Abraão agradeceu em silêncio pela nova chance de recomeçar. Ele sabia que a jornada ainda seria longa, cheia de desafios e surpresas, mas sentia-se preparado para seguir adiante. O vento soprava suave entre as tendas, trazendo consigo o cheiro da areia e o murmúrio distante do rio, enquanto todos se preparavam para descansar. Abraão olhou para Sarai, deitada ao seu lado, e sorriu. Sentiu que, apesar das adversidades, estavam mais unidos do que nunca. Ao fechar os olhos, permitiu-se relaxar, ouvindo o som tranquilo da noite egípcia, misturado às lembranças do caminho percorrido. Assim, envoltos pela paz e pela esperança, Abraão, Sarai e todo o grupo adormeceram, prontos para enfrentar o que o novo dia lhes reservava, certos de que a promessa continuava viva em cada passo da jornada. O tempo passou e a caravana de Abraão seguia a sua jornada, agora mais numerosa e próspera após a passagem pelo Egito. Os dias eram marcados pelo trabalho constante, homens e mulheres cuidando dos rebanhos, crianças correndo entre as tendas, servos carregando água e alimento. O acampamento crescia a cada parada, espalhando-se pelos vales e colinas da terra de Canaã. O clima era de esperança, mas também de desafios, pois a prosperidade trazia consigo novas responsabilidades e, com elas, tensões inesperadas. Abraão e Ló, seu sobrinho, caminhavam lado a lado, observando as vastas pastagens. Ambos haviam prosperado, e seus rebanhos se multiplicaram. Ovelhas e cabras pastavam em abundância, bois e jumentos ocupavam os campos, e os servos trabalhavam sem descanso. Mas logo ficou claro que a terra não era suficiente para tantos animais e pessoas. Os pastores de Abraão e os de Ló começaram a discutir, disputando os melhores poços e pastagens. O som das vozes elevadas, antes raro, tornou-se frequente no acampamento, quebrando a harmonia que sempre existira entre as famílias. Abraão, atento aos sinais de desunião, decidiu agir antes que o conflito se agravasse. Em uma manhã calma, chamou Ló para uma conversa à sombra de uma grande árvore. O vento soprava suave, trazendo o cheiro das flores silvestres e o canto dos pássaros. Abraão falou com serenidade, olhando nos olhos do sobrinho. Não deve haver contenda entre nós, nem entre meus pastores e os teus, pois somos parentes. Eis toda a terra diante de nós. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ló, mais jovem e ambicioso, olhou ao redor e viu, ao longe, as planícies do Jordão. Eram verdes e férteis, como um jardim bem regado, lembrando as terras do Egito. Sem hesitar, escolheu aquela região para si. Abraão, sem ressentimento, aceitou a decisão do sobrinho e se preparou para seguir o caminho oposto, levando consigo Sarai, seus servos e rebanhos. A separação foi tranquila, marcada por gestos de respeito e gratidão, mas também por um sentimento de despedida. Ló partiu com sua família e servos em direção às cidades do vale, estabelecendo-se próximo a Sodoma, uma cidade conhecida por sua riqueza, mas também por sua corrupção.
Abraão, por sua vez, permaneceu nas terras de Canaã, acampando entre as colinas e vales, onde o solo era mais árido, mas o espírito era livre. Ele sentiu a ausência do sobrinho, mas também uma paz renovada, como se tivesse cumprido um dever importante. Naquela noite, após a separação, Abraão caminhou sozinho pelo acampamento, observando as estrelas que brilhavam no céu escuro. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo som distante dos animais e pelo farfalhar das folhas. Ele se sentou sobre uma pedra e deixou que os pensamentos fluíssem, lembrando dos dias em que Ló ainda era uma criança, correndo entre as tendas, ouvindo histórias e aprendendo com os mais velhos. Enquanto meditava, Abraão ouviu novamente a voz suave e firme que já o guiara antes. Deus falou com ele, renovando a promessa. Levanta os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda esta terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei tua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, então também poderá contar tua descendência. Abraão sentiu uma onda de gratidão e humildade. Ele se levantou, caminhou por toda a extensão das terras prometidas, marcando cada passo com esperança renovada. Ao retornar ao acampamento, construiu um altar e agradeceu em oração, oferecendo sacrifícios em sinal de gratidão e confiança. Os dias seguintes foram de adaptação. Sarai, sempre ao lado de Abraão, ajudava a reorganizar o acampamento e a confortar os servos mais inseguros. O grupo, embora menor, tornou-se mais unido. Cada um compreendia a importância da harmonia e da cooperação. Abraão incentivava todos a cuidarem uns dos outros, a dividirem o alimento e a água, a respeitarem os limites da terra. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Abraão continuou a explorar as terras de Canaã, guiando seu povo com sabedoria e paciência. Ele ensinava sobre a importância da paz, da generosidade e da fé, lembrando sempre que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na confiança nas promessas divinas e na união entre as pessoas. À noite, ao redor da fogueira, Abraão contava histórias antigas, relembrando os dias de Ur, a travessia do deserto, a passagem pelo Egito e agora a nova etapa em Canaã. As crianças ouviam com olhos atentos, os mais velhos sorriam em silêncio, e todos sentiam que faziam parte de algo maior. O céu estrelado parecia abençoar cada palavra, cada gesto, cada sonho compartilhado. Assim, mesmo após a separação, a jornada de Abraão seguia firme, marcada por desafios, aprendizados e pela certeza de que enquanto houvesse união e fé, nenhum obstáculo seria grande demais. E sob o olhar silencioso das estrelas, Abraão adormeceu em paz, pronto para os próximos capítulos de sua história. O tempo corria devagar nas terras de Canaã. Abraão e seu grupo haviam se estabelecido entre colinas suaves e vales amplos, onde o vento soprava livre e o céu parecia mais próximo. Os dias eram preenchidos por tarefas simples: cuidar dos rebanhos, buscar água nos poços, preparar o alimento, ensinar as crianças e manter a harmonia entre todos. O acampamento, embora modesto, era um refúgio de paz e esperança, iluminado à noite pela luz suave das estrelas e pelo brilho das fogueiras. Abraão gostava de caminhar ao entardecer, quando o calor do dia dava lugar ao frescor da noite. Era nesses momentos que ele sentia o coração mais leve e a mente aberta para refletir sobre tudo o que havia vivido. Ele se lembrava da cidade de Ur, das promessas recebidas,
das despedidas, das dificuldades enfrentadas no Egito e da separação de Ló. Agora, em Canaã, sentia-se mais próximo do propósito que buscava, mas ainda havia perguntas sem resposta e sonhos que pareciam distantes. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Abraão se afastou do acampamento e caminhou para um campo aberto. O céu estava limpo, repleto de estrelas brilhantes, cada uma parecendo um pequeno farol de esperança. Ele se sentou na relva, sentindo o cheiro da terra úmida e ouvindo o som dos grilos. O silêncio era profundo, quase sagrado. Abraão fechou os olhos e orou em silêncio, pedindo orientação e forças para seguir adiante. Foi então que, no meio da quietude, ele ouviu novamente aquela voz suave e firme, que já o guiara em outros momentos. Deus falou com Abraão, trazendo palavras de conforto e promessa. Não temas, Abraão. Eu sou teu escudo. Tua recompensa será grandíssima. Abraão, tomado pela humildade, respondeu em voz baixa, quase um sussurro. Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa será Eliezer, meu servo. A voz paciente e cheia de ternura respondeu. Este não será teu herdeiro. Aquele que sairá de ti será o teu verdadeiro herdeiro. Deus então pediu que Abraão olhasse para o céu. Abraão ergueu o rosto e contemplou a imensidão estrelada. Conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Abraão sentiu uma emoção profunda. As palavras eram simples, mas carregadas de significado. Mesmo sem compreender como, ele acreditou na promessa. A fé que sentia era como uma chama acesa no teito, aquecendo seu espírito e afastando as dúvidas. Ele permaneceu ali, olhando para o céu, deixando que a esperança preenchesse cada pensamento. Nos dias que se seguiram, Abraão compartilhou com Sarai as palavras que ouvira. Sarai, embora já não fosse jovem, ouviu com carinho e respeito. Ela também desejava um filho, mas o tempo parecia ter levado essa possibilidade. Ainda assim, a esperança de Abraão era contagiante. Juntos, renovaram sua confiança no futuro, fortalecendo o laço de amor e companheirismo. Deus apareceu novamente a Abraão em uma visão, pedindo-lhe que preparasse um sacrifício especial. Abraão obedeceu, trazendo animais conforme a tradição. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Ele partiu os animais ao meio, colocando as metades uma de frente para a outra, como era costume nos pactos antigos. Ao cair da tarde, um sono profundo tomou conta de Abraão e ele teve um sonho intenso, no qual Deus reafirmava a promessa de que sua descendência seria numerosa e herdaria aquela terra, mesmo que antes passasse por dificuldades. Quando o sol se pôs e a escuridão tomou conta do vale, uma tocha de fogo e um forno fumegante passaram entre as metades dos animais, selando a aliança entre Deus e Abraão. Era o sinal sagrado, uma confirmação de que a promessa era verdadeira e eterna. Abraão acordou sentindo-se renovado. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha certeza de que não caminhava sozinho. A promessa de Deus era como um farol, guiando cada passo, iluminando as noites mais escuras e dando sentido a cada novo dia. O tempo passou e Abraão continuou a cuidar de sua família e de seu povo. Ele ensinava a todos sobre a importância da fé, da paciência e da confiança nas promessas divinas. Sarai, sempre ao seu lado, mantinha viva a esperança de que um dia teria um filho, mesmo quando tudo parecia impossível. À noite, Abraão gostava de reunir o grupo ao redor da fogueira e contar histórias. Falava das estrelas, da promessa recebida, do valor da esperança e da força da fé. As crianças ouviam fascinadas,
os adultos sorriam em silêncio e todos sentiam que faziam parte de algo muito maior do que podiam imaginar. Assim, sob o céu estrelado de Canaã, a promessa de Deus a Abraão continuava viva, alimentando sonhos, fortalecendo corações e guiando a jornada daquele povo em direção ao futuro. E enquanto as estrelas brilhavam no alto, Abraão adormecia em paz, certo de que a promessa se cumpriria, mesmo que levasse tempo, pois a fé era sua maior herança. O tempo seguia seu curso nas terras de Canaã, e a rotina do acampamento de Abraão era marcada por dias de trabalho, conversas ao entardecer e noites tranquilas sob o céu estrelado. O povo de Abraão já estava acostumado ao ritmo das estações, à movimentação dos rebanhos e à cadência suave das tarefas diárias. Mas mesmo em tempos de paz, o mundo ao redor nunca deixava de mudar. E por trás das colinas e vales, forças se moviam, preparando-se para um conflito que mudaria o destino de muitos. Certa manhã, enquanto Abraão observava o horizonte, um mensageiro chegou apressado, trazendo notícias inquietantes. 4 reis poderosos do Oriente haviam se unido para guerrear contra 5 reis das cidades do Vale do Jordão. Exércitos marchavam, cidades eram saqueadas e o medo se espalhava como vento forte entre as tendas. Entre as cidades ameaçadas estava Sodoma, onde Ló, sobrinho de Abraão, havia se estabelecido com sua família e seus bens. Abraão ouviu o relato em silêncio, sentindo o peso da preocupação crescer em seu peito. Ló era mais que um parente. Era alguém por quem Abraão sentia grande responsabilidade e carinho. Saber que o sobrinho estava em perigo despertou nele um sentimento de urgência. Sarai, percebendo a inquietação do marido, aproximou-se e segurou sua mão, transmitindo apoio e confiança. O acampamento mergulhou em expectativa, aguardando a decisão de Abraão. Não demorou para que chegassem novas notícias. As cidades do vale haviam sido derrotadas. Os exércitos invasores saquearam Sodoma e Gomorra, levando consigo riquezas, rebanhos e muitos prisioneiros. Entre eles estavam Ló, sua família e todos os seus bens. O coração de Abraão apertou-se. Ele sabia que não podia ficar parado. Era hora de agir. Com determinação, Abraão reuniu seus servos mais leais, homens treinados e corajosos, nascidos em sua casa. Ao todo, eram 318. Ele os armou com lanças, arcos e coragem. Antes de partir, Abraão orou em silêncio, pedindo proteção e sabedoria para a missão que estava por vir. O grupo deixou o acampamento ao entardecer, avançando em silêncio pelos vales e montanhas, guiados apenas pela esperança de resgatar Ló e devolver a paz ao coração de todos. A jornada foi longa e cansativa. Durante a noite, Abraão e seus homens seguiam rastros deixados pelos exércitos inimigos. O frio das madrugadas era intenso, mas a determinação de Abraão aquecia o grupo. Em cada parada, ele incentivava seus homens com palavras de coragem, lembrando-os da importância da família, da união e da fé. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos passos cuidadosos e pelo sussurrar das orações. Depois de muitos dias de perseguição, Abraão e seus homens finalmente avistaram o acampamento dos reis invasores. As tendas eram numerosas e o brilho das fogueiras iluminava o vale. Abraão sabia que precisaria de estratégia e coragem para enfrentar o inimigo. Ele dividiu seus homens em grupos, cercando o acampamento de diferentes lados. O ataque seria durante a noite, aproveitando o elemento surpresa. Quando a lua estava alta, Abraão deu o sinal. Os homens avançaram em silêncio, movendo-se como sombras entre as tendas. O ataque foi rápido e preciso. Os invasores, pegos de surpresa,
não tiveram tempo de reagir. Houve gritos, correria, mas logo os inimigos fugiram em desordem, deixando para trás os prisioneiros e os bens saqueados. Abraão correu entre as tendas, chamando por Ló. Finalmente encontrou o sobrinho, assustado, mas ileso, junto com sua família. O reencontro foi marcado por abraços apertados e lágrimas de alívio. Abraão garantiu que todos estavam bem e reuniu o grupo para a viagem de volta. Além de Ló, libertou muitos outros prisioneiros e recuperou todos os bens roubados das cidades. O retorno foi celebrado com alegria e gratidão. O grupo caminhava devagar, trazendo consigo não apenas os resgatados, mas também a certeza de que a união e a coragem podem vencer até mesmo os maiores desafios. Ao se aproximarem de casa, foram recebidos com festa. O povo de Sodoma e Gomorra, agradecido, ofereceu a Abraão parte dos bens recuperados como recompensa. Mas Abraão recusou, dizendo que não queria riquezas, apenas que todos soubessem que foi Deus quem lhes deu a vitória, e não a força dos homens. Ele queria que a glória fosse atribuída ao Senhor, e não a si mesmo. No caminho de volta, Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, reconhecendo sua fé e coragem. Abraão, em sinal de gratidão, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia recuperado. O encontro foi marcado por respeito mútuo e pela certeza de que a justiça e a bondade devem sempre caminhar juntas. Ao retornar ao acampamento, Abraão foi recebido com alegria. Sarai e os demais celebraram a volta de Ló e dos outros prisioneiros. Abraão, porém, manteve-se humilde, agradecendo em oração pela proteção e pela vitória. Ele sabia que, apesar dos perigos, não estava sozinho. A promessa de Deus continuava viva, guiando seus passos e protegendo sua família. Naquela noite, enquanto todos dormiam em paz, Abraão caminhou sob o céu estrelado, sentindo o vento suave e ouvindo o som tranquilo do acampamento. Ele refletiu sobre tudo o que havia vivido: o medo, a coragem, a vitória e o reencontro. Sentiu-se fortalecido, certo de que, enquanto mantivesse a fé e a confiança, estaria preparado para qualquer desafio. Assim, a história de Abraão seguia, marcada por lutas e superações, mas também por esperança e renovação. E, sob o olhar silencioso das estrelas, ele adormeceu, pronto para os próximos capítulos de sua jornada. O acampamento de Abraão estava em clima de celebração. O retorno de Ló e dos outros prisioneiros, a recuperação dos bens perdidos e a vitória inesperada sobre os reis invasores trouxeram alívio e alegria para todos. Por dias, as conversas giravam em torno dos feitos corajosos, das estratégias adotadas e dos momentos de tensão vividos durante o resgate. Abraão, porém, mantinha-se sereno, atribuindo o sucesso não à sua força, mas à proteção e orientação divina. Enquanto o povo se ocupava em reconstruir o que havia sido perdido, Abraão sentia no coração uma necessidade de gratidão. Ele sabia que aquela vitória não era apenas resultado de coragem ou planejamento, mas de algo maior, uma presença silenciosa que o acompanhava desde o início da jornada. Era como se, em cada passo, uma mão invisível o guiasse, protegendo-o dos perigos e renovando sua esperança. Foi nesse clima de reflexão que Abraão recebeu a visita de um personagem misterioso e marcante, Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque não era apenas um governante, mas também sacerdote do Deus Altíssimo. Sua chegada foi discreta, sem alarde, mas logo despertou a atenção de todos no acampamento.
Ele trazia consigo pão e vinho, símbolos de hospitalidade e comunhão, e se aproximou de Abraão com um olhar sereno e acolhedor. Abraão recebeu Melquisedeque com respeito. Os dois sentaram-se à sombra de uma grande árvore, afastados do burburinho do acampamento. O silêncio entre eles era confortável, como se ambos compreendessem, sem palavras, a importância daquele encontro. Melquisedeque ergueu as mãos e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Essas palavras tocaram profundamente Abraão. Ele sentiu uma paz diferente, um reconhecimento de que não estava sozinho em sua fé. Ali, diante de Melquisedeque, Abraão tomou uma decisão. Separou a 10ª parte de tudo o que havia recuperado e entregou como oferta ao sacerdote. Era um gesto de gratidão, humildade e reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas. O encontro com Melquisedeque foi breve, mas deixou marcas profundas no coração de Abraão. Não era comum encontrar alguém que compartilhasse da mesma reverência pelo Deus único e verdadeiro. Para Abraão, aquele momento foi como um sinal, uma confirmação de que sua jornada estava no caminho certo, mesmo diante das incertezas e dos desafios. Após a partida de Melquisedeque, Abraão voltou ao acampamento e percebeu que o rei de Sodoma se aproximava. O rei, agradecido pelo resgate de seu povo e de seus bens, ofereceu a Abraão uma recompensa generosa. Disse que Abraão poderia ficar com todos os bens recuperados, pedindo apenas que devolvesse as pessoas. Abraão, porém, recusou com firmeza. Levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não tomarei nada do que é teu, nem mesmo um fio ou uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Quero apenas o que os jovens comeram e a parte que cabe aos homens que vieram comigo. Com essa resposta, Abraão demonstrou que sua confiança estava acima das riquezas materiais. Ele sabia que sua verdadeira recompensa vinha da fidelidade e da honestidade, não dos tesouros deste mundo. O povo do acampamento admirou ainda mais o líder que tinham, vendo nele um exemplo de integridade e desprendimento. Naquela noite, Abraão sentou-se sozinho, olhando para o céu estrelado. O vento soprava levemente, trazendo o cheiro da terra e o som distante dos animais. Ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido: a guerra, o resgate, o encontro com Melquisedeque, a oferta recusada do rei de Sodoma. Sentiu-se em paz, como se cada acontecimento tivesse sido cuidadosamente preparado para fortalecer sua fé e seu caráter. Enquanto meditava, Abraão lembrou-se das promessas feitas por Deus. Ele sabia que a jornada ainda estava longe do fim, que outros desafios viriam, mas agora sentia-se mais forte, mais confiante. O encontro com Melquisedeque havia renovado sua esperança, mostrando que mesmo em terras estrangeiras, havia outros que buscavam a verdade e a justiça. Sarai, percebendo o silêncio do marido, sentou-se ao seu lado. Juntos, contemplaram a imensidão do céu, sentindo-se pequenos diante da grandeza do universo, mas ao mesmo tempo parte de um plano maior. Abraão segurou a mão de Sarai e sorriu, certo de que enquanto mantivessem a fé, nada lhes faltaria. O acampamento adormeceu lentamente, embalado pelo som do vento e pelo brilho suave das estrelas. Abraão fechou os olhos, agradecendo em silêncio por mais um dia, por mais uma vitória, por mais uma lição aprendida. E assim, sob o olhar atento do Deus Altíssimo, ele descansou, pronto para continuar sua jornada, confiante de que em cada passo estaria sempre acompanhado pela presença divina. O tempo passava lentamente nas terras de Canaã.
Abraão, agora mais experiente e respeitado, continuava a liderar seu povo com sabedoria e serenidade. O acampamento crescia e os dias eram preenchidos com as tarefas de sempre: cuidar dos rebanhos, buscar água, preparar o alimento e ensinar os mais jovens. Mas mesmo com a rotina tranquila, havia no coração de Abraão uma inquietação silenciosa. Ele se lembrava das promessas feitas por Deus. A promessa de uma descendência numerosa, de uma terra para chamar de sua, de uma bênção que se estenderia por todas as gerações. O tempo passava e Sarai continuava sem filhos. A esperança, embora viva, era testada a cada novo amanhecer. Certa noite, enquanto o acampamento dormia, Abraão caminhou sozinho sob o céu estrelado. O silêncio era profundo, e apenas o som distante dos animais rompia a paz da noite. Ele olhou para as estrelas, lembrando-se da promessa de Deus: assim será a tua descendência. Abraão sentiu o peso da espera, mas também uma confiança renovada. Em meio à escuridão, ouviu novamente a voz do Senhor, suave e firme, trazendo consigo uma nova mensagem. Deus falou com Abraão, dizendo que era o Deus Todo-Poderoso e que ele deveria andar em sua presença e ser íntegro. Abraão caiu com o rosto em terra, em sinal de respeito e humildade. Deus então reafirmou sua aliança. Abraão seria pai de muitas nações, e seu nome, até então Abrão, seria mudado para Abraão, pois ele seria o pai de uma multidão de povos. Deus prometeu que reis e nações viriam de sua descendência, e que a terra de Canaã seria dada a ele e a seus descendentes como possessão perpétua. Abraão ouviu cada palavra com atenção, sentindo o coração pulsar mais forte. Deus então estabeleceu um sinal para essa aliança: a circuncisão. Todo homem do acampamento, de geração em geração, deveria ser circuncidado como marca do pacto eterno entre Deus e o povo de Abraão. O próprio Abraão, já idoso, deveria ser o primeiro a cumprir o ritual, seguido por todos os homens de sua casa, servos e filhos. Na manhã seguinte, Abraão reuniu todos os homens do acampamento. Com voz calma e firme, explicou a importância do novo pacto. Muitos ouviram com surpresa, outros com respeito. Abraão, dando o exemplo, foi o primeiro a se submeter ao ritual, demonstrando confiança e obediência à vontade divina. Um a um, todos os homens do acampamento seguiram o exemplo do líder, marcando em seus corpos o sinal da aliança. Enquanto se recuperavam do ritual, Abraão e Sarai conversavam sobre o futuro. Sarai, já avançada em idade, sentia a esperança se renovar, mas também carregava dúvidas. Ela sabia da promessa, mas a realidade parecia desafiar a fé. Foi então que Deus falou novamente com Abraão, desta vez trazendo uma notícia surpreendente. Sarai teria um filho. O nome do menino seria Isaque, e por meio dele a promessa se cumpriria. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, sinalizando uma nova etapa em sua vida. Abraão, tomado por uma mistura de alegria e incredulidade, riu consigo mesmo. Como poderia um homem de quase 100 anos e uma mulher de 90 terem um filho? Mas Deus reafirmou: nada é impossível para o Senhor. A promessa estava feita, e Isaque nasceria no tempo determinado. Os dias seguintes foram de reflexão e preparação. Abraão sentia-se renovado, como se um novo capítulo estivesse começando. Ele passava mais tempo com Sara, conversando sobre o futuro, sonhando com o filho prometido. O acampamento também parecia diferente. Havia um clima de esperança no ar, uma expectativa silenciosa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Abraão
continuou a ensinar seu povo sobre a importância da fé, da obediência e da confiança nas promessas divinas. Ele lembrava a todos que, mesmo quando tudo parecia impossível, era preciso manter o coração aberto e os olhos voltados para o alto. A circuncisão, mais do que um ritual, era um lembrete constante do compromisso com Deus, um sinal de que a aliança era real e eterna. À noite, Abraão gostava de sentar-se à porta da tenda, observando o movimento do acampamento e ouvindo o som suave do vento entre as árvores. Ele sentia uma paz profunda, como se cada estrela no céu fosse um lembrete da fidelidade de Deus. Sara, ao seu lado, compartilhava desse sentimento, mesmo que em silêncio ainda lutasse com suas próprias dúvidas. O tempo continuava a passar e Abraão sabia que a espera fazia parte do processo. Ele aprendeu que a fé não é apenas acreditar nas promessas, mas também perseverar durante a espera, confiar mesmo quando não se vê o caminho e celebrar cada pequeno sinal de esperança. Assim, sob o céu estrelado de Canaã, a aliança entre Deus e Abraão foi selada, não apenas por palavras, mas por gestos, marcas e atitudes que atravessariam gerações. Enquanto a noite envolvia o acampamento em silêncio, Abraão adormeceu com o coração tranquilo, certo de que, mesmo diante do impossível, a promessa de Deus continuava viva, pronta para se cumprir no tempo certo. O acampamento de Abraão estava envolto em uma calma quase sagrada naquela manhã. O sol nascente tingia o céu com tons suaves de rosa e dourado, enquanto a brisa fresca movia delicadamente as folhas das árvores ao redor. Abraão caminhava lentamente entre as tendas, observando seu povo despertar para mais um dia sob a promessa divina que os guiava. Sarai, sua esposa, estava sentada perto da tenda principal, tecendo com mãos cuidadosas e olhos atentos. Seu semblante refletia uma mistura de serenidade e expectativa, pois apesar da idade avançada, havia uma esperança silenciosa que pulsava em seu coração. De repente, 3 figuras surgiram no horizonte, caminhando com passos firmes e rostos serenos. Eram anjos, mensageiros do Senhor, que se aproximavam do acampamento com uma missão especial. Abraão os viu e, com reverência, correu para recebê-los, oferecendo-lhes água para lavar os pés e sombra para descansar. Os anjos aceitaram a hospitalidade com gratidão, sentando-se sob a sombra de uma grande árvore. Enquanto conversavam, Abraão sentiu uma paz profunda, como se o próprio céu tivesse descido à terra naquele momento. Abraão, sempre atento à tradição da hospitalidade, pediu a Sarai que preparasse pão fresco e ordenou aos servos que trouxessem leite e carne tenra. O aroma do alimento se espalhou pelo acampamento, misturando-se ao cheiro da terra úmida e das flores silvestres. Os anjos comeram com tranquilidade, e Abraão permaneceu de pé, observando-os com respeito e curiosidade. Um dos anjos falou com voz suave, anunciando que Sarai, apesar da idade avançada, teria um filho. O nome do menino seria Isaque, e ele seria a continuidade da promessa feita por Deus a Abraão. Sarai, ouvindo a notícia, riu consigo mesma, incrédula diante do impossível, mas também tocada por uma esperança renovada. O anjo, percebendo seu riso, perguntou: Por que Sarai riu? Haveria algo impossível para o Senhor? Sarai, envergonhada, tentou negar, mas o anjo reafirmou a promessa, trazendo um novo brilho aos olhos da mulher. Após a refeição, os anjos se levantaram e olharam para o vale, em direção a Sodoma e Gomorra.
eles explicaram a Abraão que o juízo divino estava prestes a cair sobre aquelas cidades, marcadas pela corrupção e pelo pecado. Abraão, ao ouvir sobre o destino das cidades, sentiu o coração pesar. Ele sabia que Ló, seu sobrinho, vivia em Sodoma e não podia ignorar o sofrimento dos justos que ali habitavam. Movido por compaixão, Abraão aproximou-se dos anjos e começou a interceder. Com humildade e coragem, perguntou se Deus destruiria o justo com o ímpio. Abraão negociou com Deus, perguntando se, por 50 justos, a cidade seria poupada. Deus respondeu que sim. Abraão, sentindo a responsabilidade aumentar, continuou: 45, 40, 30, 20, até chegar a 10 justos. Deus paciente prometeu que se encontrasse 10 justos em Sodoma, pouparia toda a cidade. Essa conversa intensa e cheia de fé revelou o coração compassivo de Abraão, disposto a lutar pela misericórdia até o último instante. Ele sabia que a justiça de Deus era perfeita, mas também que a misericórdia era um atributo divino que poderia ser invocado em oração. Após a visita dos anjos, Abraão preparou-se para a difícil tarefa de esperar pelo desfecho. Ele sabia que sua fé e coragem seriam testadas como nunca antes. O acampamento silenciou ao cair da noite, e todos perceberam que algo importante havia acontecido. Sarai, apesar do espanto, sentia-se renovada, como se uma nova esperança tivesse sido plantada em seu coração. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de vermelho e púrpura, Abraão olhou para o horizonte, sentindo a presença silenciosa de Deus ao seu lado. Ele sabia que, independentemente do desfecho, sua confiança permaneceria firme e que a promessa divina continuaria a guiar seus passos. E assim, com o coração cheio de esperança e a alma preparada para o que viria, Abraão adormeceu sob o céu estrelado, pronto para enfrentar os desafios do amanhã, sentindo que a história de sua vida estava prestes a alcançar um novo e emocionante capítulo para todos que acompanhavam sua jornada. A noite se instalava sobre as terras de Canaã, trazendo consigo um silêncio profundo. O acampamento de Abraão estava tranquilo, mas o coração do patriarca permanecia inquieto. As palavras dos anjos ainda ecoavam em sua mente. Sodoma e Gomorra enfrentariam o juízo divino. O destino de Ló, seu sobrinho, e de todos os justos da cidade estava nas mãos do Senhor. Abraão sentia o peso da responsabilidade e da compaixão, e sabia que aquela noite seria diferente de todas as outras. Sentado à porta da tenda, Abraão olhava para o céu estrelado, buscando respostas. O vento soprava suave, trazendo o cheiro da terra e o murmúrio distante dos animais. Ele fechou os olhos e, em silêncio, começou a orar. Sua prece era simples, mas cheia de sinceridade. Que a justiça de Deus fosse acompanhada de misericórdia, que o inocente não sofresse junto com o culpado, que Ló e sua família fossem poupados. Enquanto orava, Abraão sentiu uma presença reconfortante, como se o próprio Deus estivesse ali, ouvindo cada palavra, cada pensamento. Ele lembrou-se das conversas com os anjos, da ousadia com que intercedeu por Sodoma, pedindo que a cidade fosse poupada por amor aos justos. Abraão sabia que, mesmo diante do impossível, a fé podia mover o coração de Deus. Naquela noite, Sodoma foi visitada por 2 anjos que encontraram Ló e sua família. O relato chegou a Abraão dias depois, trazendo alívio e tristeza ao mesmo tempo. Ló e suas filhas foram salvos, mas as cidades do vale foram destruídas pelo fogo. Abraão compreendeu então que a justiça divina é perfeita, mas que a misericórdia sempre encontra espaço para florescer, mesmo nos cenários mais sombrios.
O tempo passou e Abraão continuou sua jornada. O acampamento seguiu crescendo e a promessa de um filho finalmente se cumpriu. Sara, já idosa, deu à luz Isaque, trazendo alegria e renovação a todos. O riso de Sara ecoou pelo acampamento e Abraão sentiu, mais uma vez, a fidelidade de Deus se manifestando de maneira surpreendente. Abraão dedicou-se a ensinar Isaque sobre a importância da fé, da obediência e da esperança. Contava-lhe histórias das estrelas, das promessas recebidas, dos desafios enfrentados e das bênçãos conquistadas. Isaque cresceu ouvindo sobre a bondade de Deus, aprendendo a confiar mesmo quando tudo parecia incerto. Com o passar dos anos, Abraão tornou-se uma figura ainda mais respeitada. Sua vida era exemplo de coragem, humildade e perseverança. Ele era procurado por conselhos, admirado por sua sabedoria e amado por sua generosidade. O acampamento tornou-se um lugar de paz, onde viajantes encontravam abrigo e estrangeiros eram recebidos com hospitalidade. Mas Abraão sabia que sua missão ia além do presente. Ele compreendia que sua história era apenas o começo de algo muito maior, uma semente plantada para as futuras gerações. Em noites silenciosas, sentado ao lado de Sara e Isaque, Abraão olhava para o céu e sentia-se parte de um plano grandioso, onde cada estrela representava um descendente, cada promessa uma esperança renovada. O tempo de Abraão na terra de Canaã foi marcado por altos e baixos, por momentos de dúvida e de fé inabalável. Ele aprendeu que a verdadeira grandeza não está nas riquezas ou no poder, mas na capacidade de confiar, de amar e de interceder pelo próximo. Abraão tornou-se o amigo de Deus, o patriarca de um povo, o exemplo de que a jornada da vida é feita de passos lentos, escolhas difíceis e sonhos que atravessam gerações. Na última noite desta temporada, o acampamento silencia mais cedo. As crianças adormecem ouvindo histórias de esperança, os adultos trocam olhares de cumplicidade e Abraão, já de cabelos brancos, contempla o horizonte com um sorriso sereno. Ele sabe que sua história continua, que outros desafios virão, mas sente-se em paz, certo de que cumpriu seu papel. Enquanto o vento sopra suavemente e as estrelas brilham no alto, a voz de Abraão ecoa em cada coração. Confie, mesmo quando não entender. Espere, mesmo quando parecer impossível. Ame, mesmo quando for difícil. E nunca deixe de acreditar que cada promessa, por mais distante que pareça, um dia se cumprirá. Assim termina a temporada de Abraão, deixando no ar o convite para novas jornadas, novos personagens e novas histórias que embalam o sono e alimentam a esperança. Porque, no fundo, toda grande história é feita para continuar.